fazer uma fala bem rápida, um pouco para situar vocês sobre a questão desse famoso furto no arquivo. Eu assumi o arquivo em abril de 2005 e uma das primeiras tentativas foi fazer uma coisa chamada guia de fundos, que eu achava meio estranho não ter na instituição, quer dizer, a instituição não era mapeada. E eu brincava às vezes com alguns arquivistas, porque há uma tensão entre historiadores e arquivistas nos arquivos, dizendo, poxa, mas teve que vir uma diretora historiadora para explicar que há que se fazer um guia de fundos, e a gente começou a fazer esse planejamento. Paralelo a isso, eu chamei as instituições do Rio de Janeiro, que tem Malta, na tentativa da gente fazer um grande portal, porque a ideia era saber quantas horas do dia tinha o dia desse homem, porque ele fotografa de vários ângulos o mesmo lugar e vendia para lugares diferentes. Para nós, o que está no MIS era o que estava na casa dele, e o Carlos Lacerda comprou e doou para o MIS, ele trabalhou para a Light, ele tinha um escritório próprio. Ontem mesmo eu fui fazer uma visita da família do Afonso Pena, com toda a documentação sobre 22, que está com a família, enfim. E aí eu quis entender tudo isso. Então, as pessoas que um pouco estavam olhando para essa instituição perceberam que haveria um controle sobre o acervo. Eu não acredito que o roubo tenha acontecido naquele final de semana. Eu acho que o roubo já vinha acontecendo há bastante tempo e ele foi um pouco descoberto de uma maneira muito sensacional e quase fantástica para dar conta do que tinha se roubado de mais forte. É uma das piores sensações do mundo entrar num depósito que foi furtado. Acho que quem já passou por essa experiência não se recupera, né? Você abrir as caixas e ver o destroçado, ou você entrar numa biblioteca e ver capas de revistas trocadas, porque eles queriam aquelas capas, então era para abrir e localizar as mesmas capas, era uma coisa muito complicada. Eu tinha 1 ano de casa, né? Eu estava dirigindo o Arquivo Geral há 1 ano. Quando o furto aconteceu. Então foi um grande teste de resistência. E acho que eu fiz o que eu sou capaz de fazer. Assim, eu só sou capaz de racionalizar uma dor. Então eu fui entender por que me doía tanto. Porque no fundo, judaicamente, eu acreditava que a culpa era minha. Que eu tinha feito alguma coisa errada. Talvez assim, eu tenha feito alguma coisa errada de ter tentado pegar a pulso a instituição. E a instituição, ou as pessoas que queriam um pouco se sacudiram, enfim. E aí eu fui fazer um pós-doc na UF, no departamento de História, enfim, um pouco na minha casa, para tentar entender isso, e acabei me tornando um pouco uma especialista nessa questão. E o que a gente vê, primeiro, assim, esse delegado que falou com o Joaquim sobre isso, infelizmente ele não está mais na Polícia Federal. A cada 2 anos os delegados mudam. É uma delegacia de patrimônio histórico, meio ambiente, agora grandes eventos. Então, eles já, ao mesmo tempo que eles têm que nos atender, eles têm que atender o mico-leão dourado, as sardinhas. Os agentes da Polícia Federal me perguntavam, mas esse Debré viveu muitos anos, porque a senhora fala que ele é de 1834, mas tem uma coisa dele em 1964, quantos anos esse homem viveu? Era uma coisa, e eles não têm necessariamente que dominar essas questões. O acervo que estava nos depósitos da Polícia Federal era enorme, não tinha carimbo de nenhuma instituição. A Biblioteca Nacional e o Arquivo Nacional tem um trâmite mais burocrático para se tornar fiel depositário. Eu ia lá e dizia assim, eu me torno fiel depositário, eu assino e eu levo. E eu trouxe muita coisa, tratei. Se a gente encontrava de novo as instituições, eu devolvia, senão foram ficando por aqui porque não se sabe de onde eram. Isso tudo foi uma forma de cativar a Polícia Federal, porque para eles eu era uma instituição municipal que devia ir para a Polícia Civil. E como há uns 2 meses antes do furto do arquivo, o Museu da Cidade tinha sido furtado e o Museu da Cidade estava vinculado a nós, e o furto deles foi tratado como um furto de celulares, eu sabia que isso não ia dar certo. Então, tentei explicar que nós éramos um arquivo municipal de uma cidade que foi capital da colônia do Império de Grande Comércio da República. Então, a nossa documentação espelha isso. E depois de muita sedução com alguns delegados, enfim, outros mais, outros menos, nós conseguimos um pouco que eles pudessem olhar para esses casos. É uma questão difícil de lidar, talvez o delegado que mais tenha se aproximado de tudo isso é o delegado Alexandre Saraiva, que foi promovido e está em Roraima, não sei como é que alguém é promovido e vai para Roraima, mas ele falou para mim que era uma promoção, que ele estava feliz, e ele está feliz.
não é só o furto, né? O furto, primeiro é que assim, alguém mapeia, alguém de dentro da instituição mapeia essa instituição para o furtador. Isso é uma coisa dramática. Isso, achar quem fez isso é duro, porque coisas que ele pegou aqui estavam tão escondidas, tão guardadas, ele teria que ter sido levado a esse lugar. Depois, não é só isso, assim, esse rapaz que furtou, a qual a minha diretora de pesquisa me proíbe que eu falo o nome, porque ela tem medo que eu seja processada, então eu não vou falar o nome dele. Ele já tinha sido julgado antes, na casa dele já tinha se achado coisas da Mário de Andrade numa primeira vez. A polícia da Biblioteca Mário de Andrade. A polícia de São Paulo foi muito efetiva nisso. Eu vi cartas de empresários que não se identificavam dizendo: olha, você sabe, eu quero um exemplar disso ou daquilo em bom estado, ache para mim, enfim. Quando ele foi julgado em São Paulo, ele teve um escritório de 14 advogados para defendê-lo, né? E aí o doutor Saraiva me prometeu que ele ia prender o sujeito. E aí e ele prendeu e me chamou. Ele prendeu, eu acho, às vezes um pouco rápido, enfim, ele ficou com medo que o rapaz fugisse, ele prendeu o rapaz tentando furtar novamente a Casa Rui. Era bom que a gente pudesse ter pego com um objeto furtado para saber como é que era esse enlace, mas enfim, não foi possível. Esse rapaz ficou preso por 5 anos em Bangu 8, que já me explicaram que para ficar em Bangu 8 não é qualquer pessoa. Lembrem-se que os bicheiros ficam em Bangu 8, então você precisa ter um capital simbólico, pelo menos, né, que lhe permita ficar em Bangu 8, e ele ficou lá por 5 anos. Ele tinha a ousadia de me chamar como testemunha de defesa dele, para eu ir à júri encontrá-lo. Eu tinha que ir com o procurador do município, e nesse ponto a prefeitura foi muito bacana. O procurador dizia que ele não podia subir para me ver, então era uma questão bastante delicada. E lá eu conheci as outras pessoas que também foram furtadas. Um furto do Jardim Botânico que se fala pouquíssimo e que foi um furto absurdo. O furto que teve na Biblioteca Nacional, na Chácara do Céu, no Museu Histórico da cidade. Dentro do acervo da Polícia Federal, a gente encontrou material do próprio Arquivo Nacional, que também estava lá. Enfim, isso mostra que as instituições como um todo são passíveis de que isso aconteça. O que nós fizemos foi tentar colocar as famosas câmeras de vigilância, enfim, por todos os lugares, que não resolvem, mas ajudam. Pelo menos quando ele nos visitou aqui recentemente, o furtador, ele se intimidou com o número de câmeras e acho que não voltará. Mas o que importa não é ele. Ele é uma pessoa rapidamente substituível. Ele é um prestador de serviço. O que importa são as pessoas que continuam comprando dele. O próprio Dr. Saraiva comentou comigo que há um processo na Justiça de São Paulo para fazer uma busca e apreensão na casa de um grande empresário que está sentado sobre um procurador que se recusa a dar o parecer, e se tem uma incisão forte de que ali se encontraria muita coisa. Nas minhas pesquisas, o que eu também reparei é que a entrada do Edmar Cid Ferreira no mercado é uma entrada bastante complicada. Ele tem 4 curadores no mundo inteiro, e ele talvez seja o exemplo mais caricato. Se eu tivesse tempo, eu tinha muita vontade de escrever uma biografia dele aqui, de como fazer, porque ele comprava por comprar, ele não tinha a menor ideia do que estava comprando. Ele comprava da Grécia Antiga a arte contemporânea da mesma maneira, enfim. E a entrada dele inflaciona bastante o mercado e faz com que esses documentos históricos tenham um maior valor. Só para terminar, eu queria um pouco comentar a devolução que nós recebemos na semana passada desse senhor. Bom, o curioso é que, enquanto esse senhor esteve preso, não há notícias de furtos no país. Por mais que a Polícia Federal tenha apreendido cartas dele de dentro de Bangu 8, instruindo as pessoas de como fazer, e a polícia pegou essas cartas e publicou no jornal. Eu estive na banca dele, que é em São Paulo, no Largo do Aroche, enfim, onde ele tem um pouquinho de tudo, e você ali chega e fica um pouco encantado e vai tentando negociar, enfim.
o que chegou para nós pelo correio é alguma coisa que ele jamais poderia vender, e é uma coisa que no primeiro momento nós nem sabíamos que tinha sido furtado. E aí, de novo, é uma falha das instituições, não porque as instituições sejam ruins por natureza, elas não têm estrutura, né? Um pesquisador da casa, que já foi funcionário daqui, queria ver um álbum sobre a Revolta da Armada. E a gente procurava desesperadamente e não achava. E eu dizia, esse cara é maluco, isso não existe. E aí a diretora de pesquisa falou, não, existe sim, eu fiz uma exposição sobre esse livro. Esse álbum existe. Eu falei, mostra pra mim onde é que está a fichinha quando você trabalhava aqui, que fazia referência a esse álbum. Não, essa ficha nunca foi feita, está na minha cabeça. E foi um álbum que retornou. Por que ele retornou? Porque ele é inédito. Era muito difícil passar essa documentação. E aí também tem uma ação nossa forte de ir aos leilões. Eu fui várias vezes aos leilões com a Polícia Federal com fotos assim, fotos que a gente achava que era nossa, mas a gente não tem nem como dizer. Uma própria Biblioteca Nacional com um armário inteiro não estava catalogado. Quer dizer, você vai pelo cheiro. Quando publicam leilões de malta com a abertura de ruas, cano, esse malta é nosso. Só poderia ter feito para cá. Então você vai para a Polícia Federal e passa pelo constrangimento de levantar e dizer eu sou diretora do Arquivo Geral da Cidade, eu quero as fotos comigo. E no dia seguinte você tem um advogado de porta de delegacia aqui dentro dizendo que quer as fotos de volta, né? Que você não tem como provar que a foto é sua. E nem ele tem que comprovar que a foto é dele. Então, enquanto ele não prova, as fotos ficam conosco. Mas, por outro lado, você tem uma ação fraca do IPHAN, que mesmo depois de uma normativa de 2007 de que os leiloeiros têm que cadastrar todas as peças de leilão e dizer de quem são os donos, isso não acontece. Então eu sou obrigada às vezes a fazer pareceres em leilões de álbuns que você jura que é um álbum institucional, prova que é um álbum institucional pelas marcas, e aí o IPHAN diz para você, é seu? Não, eu não posso dizer que é meu. Ah, mas ela disse que ela comprou num leilão particular numa casa na Barra, então é dela. Então, entre a palavra da pessoa que está vendendo por uma documentação qualquer e a palavra de um especialista dizendo isso aqui tem marcas de ser um álbum institucional, o IPHAN permite que seja colocado em leilão, o que é, enfim, dramático. O que a gente tem que lutar, eu acho, é que para essa delegacia no Rio de Janeiro seja dividida. Eu fiz uma proposta ao assessor do ministro Cardoso, que a gente acabou conhecendo pela Conferência Nacional de Arquivos, de que a Polícia Federal dividisse essa polícia e que no Rio ficasse uma polícia só para patrimônio histórico, com mais tempo desses policiais dentro da delegacia. E quando eles se acostumam com o fato, eles já são automaticamente transferidos. Para vocês terem uma noção, o furtador nos devolveu pelo correio, com o apelido do João do Rio, na semana passada, 5 volumes entre a Revolta da Armada, 2 livros e mais várias fotos. Nós já mandamos um parecer para a Polícia Federal e até hoje nós não fomos contactados pela Polícia Federal nem para fazer uma perícia nos envelopes que nós guardamos para saber. E provavelmente aquilo foi posto num correio, no correio do Largo da Carioca. Ali há câmeras, o horário, a câmera, você consegue identificar a pessoa. Só que daqui a pouco, todo mundo sabe como é que essas câmeras funcionam, elas gravam em cima delas mesmas e aí você não vai poder recuperar essas informações. Então assim, a Rodrigo fez comigo acho que um trabalho de convencimento de muito tempo, demorou para a gente poder aceitar, porque eu acho que o que mais dói na instituição é uma vergonha. A instituição fica enclausurada numa ideia de que ela errou. Eu acho que a gente passou os últimos 8 anos, enfim, tentando levantar a autoestima e dizer que nós não erramos, enfim. E se a gente errou no passado, pelo menos agora se está tentando fazer de uma maneira mais correta. Mas acho que isso que dói mais para a instituição. Admitir que por algum momento isso tenha acontecido. E só para a questão da compra, o que tem acontecido é que a gente tem conseguido sensibilizar na prefeitura e a gente não participa mais de leilões. E o ano passado a gente conseguiu comprar um acervo, pela primeira vez em muitos anos, de um fotógrafo que foi fotógrafo da prefeitura entre 1950 e 2000. Ele faz as transformações aéreas da cidade, são 65 mil negativos. Ele trabalhava para a Geo Rio, ele entregou uma cópia desse material à Geo Rio, a Geo Rio perdeu e só existia o que ele tinha em casa e nós conseguimos comprar essa documentação e trazer de volta, porque também trabalhamos um pouco nessas prerrogativas. Eu acho que há muito o que fazer, mas
enfim, está se fazendo o que é mais do que possível, muito mais do que é possível. Então, eu não gostaria que, de maneira nenhuma, a instituição tivesse alguma dor do que a gente está vendo. O que a gente está vendo nisso aqui é mais um vandalismo, mais uma negociação de mercado do que necessariamente uma ausência da instituição de poder guardar a sua documentação. É isso. Obrigada.